O gênio do tênis, por exemplo, ele só é gênio porque ele tem as linhas da quadra que limitam as escolhas que ele pode fazer. Ninguém pode ter uma liberdade absoluta de dizer assim, não, agora eu vou fazer gol de mão. Não, isso é histérico, não existe isso. Essa noção desse cara, como tudo mais que a gente vai falar aqui, é uma noção infantil de alguém que teve uma educaçãozinha babaca, rala, mainstream, e que acha que pode aplicar isso às grandes questões. Um cara que acha que pode chegar e contar umas anedotas sobre a gravação do Sgt. Peppers e vai impressionar pra caralho. Pô, desculpa, cara, aqui não vai funcionar isso. Esse é o problema dessa discussão. Como essa é uma discussão que começou com os termos do Maurício Ricardo e os termos do Maurício Ricardo são retardados, você abordar essa discussão pelos termos dele significa que vai sair uma conversa que não faz sentido, retardada. Essa própria distinção entre o conservadorismo e o progressismo, por exemplo, na arte. Pelos exemplos que a gente tem de um Thomas Mann, por exemplo, o que você vai dizer que ele era um conservador, mas ele era homossexual, assumido ou não? Sabia que a mãe do Thomas Mann era brasileira e teve um caso com Cartola? Então, o maluco fala que conservador é um antiartista, que conservador é a morte da cultura. Mas cita o próprio Fernando Pessoa no vídeo dele, e claro que a citação tinha que ser a mais batida de toda, né? Aquela parada do Devera Sente. Cita o cara, sem nem imaginar que o próprio Fernando Pessoa se dizia conservador no estilo inglês, defensor da monarquia, nacionalista mítico que deve ter a ver com sebastianismo holográfico e dizia com todas as letras que era crente comunista. Isto é, ele estaria aqui com a gente trocando ideias sobre o que o Flusser acha do Brasil e não com você que se orgulha porque sabe de cor o ano que o Dylan introduziu ao quarteto de Liverpool o seu primeiro baseado. Maurício Ricardo é idiota, cara. Ele não concebe que existam gays de direita, por exemplo. O Oscar Wilde se aproximou, não sei se ele se converteu à fé católica, mas ele gostava da igreja católica e se aproximou dela no final da vida. Guy de Maupassant, que era todo revolt, passou os últimos anos da vida dele lendo freneticamente a imitação de Cristo do Camps. O Noel Coward, que era viadão, morreu sem revelar que era viadão, tinha algumas opiniões extremamente conservadoras. O Andy Warhol era gay, mas também era católico. Ele tentava viver a vida católica de celibato, morava com a mãe, adorava o Papa João Paulo II. Existe um desnível de cultura que é intransponível. A gente nunca vai conseguir se comunicar com esse cara, porque ele vive numa outra realidade. Não adianta nada falar pra ele de artistas, por exemplo, como Jorge Bernanou, Hilaire Belloc, que eram conservadores, ou no cinema, Tarkovsky, que chegou a ganhar prêmio da Igreja Católica pelos Solaris, pelo que o filme representava, pela elevação espiritual, conteúdo espiritual cristão do filme dele. E o Henrique Romer, que além de ser um diretor foda, só editou o Cahiers do Cinema, só isso. Esses nomes não significam nada desse cara, porque a educação dele é essa educaçãozinha mainstream pop de merda que todo mundo tem aí. Só porque ouviu falar de Joseph Campbell e o Herói de Mil Faces relacionado a Star Wars, ele acha agora que é um grande entendido em cultura, pode apitar em qualquer nível. O cara não tem a menor ideia do nível das discussões que já rolaram até agora. Se ele fosse conversar sobre política com o Fernando Pessoa, ele ia entrar em combustão espontânea. Um dos heterônimos do Fernando Pessoa, o Antônio Mora, ele falava basicamente a mesma coisa que eu falando não tenhas medo, que esse pessoal da sociologia fica procurando soluções para a sociedade, ninguém se lembra do cristianismo, que é a única realmente solução possível, que isso é uma opinião extremamente católica, conservadora, de direita. Imagina esse cara conversando com o Jorge Luiz Borges, por exemplo, que era um nojo. Tô exagerando para efeito cômico, mas o Borges falava, por exemplo, que a democracia é um abuso das estatísticas e nada mais. Era um cara que não tinha nenhum carinho pela noção de democracia, por exemplo. Você vai falar do que pra esse cara? Vai falar de Junger, vai falar de Celine, ele não conhece nada dessas porra. A ideia de arte e cultura pra ele, tipo assim, ganhou o M, que nem o Porto dos Fundos, né? Isso é a nossa cultura. Então não tem como conversar. Esse cara é café com leite, ele não vai entender nada do que a gente vai falar. As coisas que a gente fala pertencem a um outro mundo. Essa ideia burguesa, babaca de arte, que assim, a arte é legal, a arte é aquele negócio legal que faz a gente se sentir bem. E todo mundo dá as mãos. Se você ouvir as opiniões íntimas de muitas dessas pessoas que hoje em dia a gente considera Machado de Assis, imagina esse cara sentando pra conversar e conhecer as opiniões do Lovecraft, por exemplo. O cara era reaça pra caralho. Imagina esse cara tentando trocar ideia com a Flannery O'Connor, por exemplo. Essa é uma noção babaca infantilizada que esse cara jura que é o tipo, amo cultura, amo ler. É aquela atitude do amo livros, aquele pessoal de esquerda retardado que foi votar no Haddad levando livros pra mostrar que gosta de ler. Isso não é cultura, cara. Você tem um nome pra você, cara. Você é o que a gente chama de filistino. O filistino é o cara que fala assim, adoro ler, amo ópera, amo cultura. Ele gosta das formas externas, ele gosta de mostrar que aprecia essas coisas sem necessariamente colocar na parada o esforço necessário, o trabalho necessário, o estudo necessário pra realmente saber do que ele tá falando. Um cara que não se